Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num quebra-cabeça genético fascinante. Um tema que, olha, é um clássico nas provas de residência: a reversão sexual. E o nosso guia para decifrar esse mistério todo vai ser um protagonista pequeno no tamanho, mas gigante no poder: o gene SRI. Então, qual que vai ser o nosso caminho? A nossa estratégia é bem clara. Primeiro, a gente vai encarar o desafio de frente, com a questão da prova. Depois, vamos descobrir qual é a chave genética, o tal do SRY. Com essa chave em mãos, aí sim a gente explora a clínica, o diagnóstico e, o que é crucial, vamos desvendar por que as alternativas erradas são verdadeiras armadilhas. E no final, claro, um resumão para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Beleza, então. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, direto para o problema, uma questão de prova de genética médica. Essa questão de 2011 já joga a gente bem no meio do furacão. Ela conecta tudo: reversão sexual, gônadas que não se desenvolvem direito, que é a tal da disgenesia, e mutações no gene SRY. O grande desafio aqui é entender como é que essa mistura toda cria cenários tão diferentes em pessoas 46XX e 46XY. E para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa da chave mestra. Então vamos entender quem é o protagonista dessa história toda: o gene SRY. E tá aí, a resposta correta, a letra A, já entrega o ouro. Ela descreve um evento genético muito específico, uma translocação do SRY. É exatamente aqui que o jogo vira e a gente começa a entender tudo. Tá, mas o que esse tal de SRR faz, afinal? Imagina que ele é tipo o interruptor principal lá no cromossomo Y. Bem no comecinho do desenvolvimento, a gônada é, digamos, indecisa. Ela é bipotencial, pode virar tanto ovário quanto testículo. Aí, quando o SRR é ativado, ele dá uma ordem clara direta: vire um testículo. É o ponto de partida para toda a diferenciação sexual masculina. E como é que um erro desses acontece? É um mecanismo bem interessante. Durante a formação dos espermatozoides, no pai, os cromossomos X e Y se alinham. Só que de vez em quando acontece uma troca de material genético meio torta, um crossover que não devia. E é nesse momento que o gene SRO pode literalmente pular do cromossomo Y para o X. Se um espermatozoide com esse X modificado fecunda o óvulo, o resultado é um embrião 46XX que, olha que loucura, carrega o gene SRO. Ou seja, geneticamente é XX, mas tem um interruptor biológico para se desenvolver como homem. Agora que a gente entendeu o mecanismo genético, podemos explorar as consequências clínicas. Como é que essa briga entre o genótipo e o gene SRS se manifesta no paciente? Primeiro, vamos botar os pés no chão. A síndrome do homem 46XX é rara. A gente está falando de mais ou menos um caso para cada 20 mil nascimentos de meninos. Definitivamente não é algo que aparece todo dia na clínica. Aqui a gente vê perfeitamente os dois lados da moeda. De um lado, o homem 46XX. Ele tem uma aparência masculina, mas como faltam outros genes importantíssimos do cromossomo Y, os testículos dele são pequenos e ele é infértil. Do outro lado, a mulher 46XY, em que o gene SRO ou não existe ou não funciona. Ela se desenvolve com o fenótipo feminino, mas as gônadas não viram ovários. Elas se tornam o que a gente chama de gônadas em fita, que é basicamente tecido fibroso sem função. Por isso, ela vai precisar de terapia hormonal. E esse gráfico aqui só reforça o nosso ponto principal. A imensa maioria dos casos de homens 46XX, cerca de 80%, é causada exatamente por aquele mecanismo que a alternativa correta descreveu, a translocação do SRY. Os outros 20% são por mutações em outros genes. Bora para o próximo passo. Vamos ver como tudo isso se traduz no diagnóstico e no manejo clínico lá na prática. Fazer o diagnóstico aqui é como montar um quebra-cabeça. A peça central é o cariótipo, para a gente ver a constituição dos cromossomos, o 46XX. Depois, a gente usa um teste molecular para ir à caça do gene SRY. E para completar o quadro, análises hormonais e exames de imagem nos ajudam a avaliar como estão a função e estrutura das gônadas. O tratamento é totalmente diferente para cada uma das condições. Para o homem 46XX, a gente faz reposição de testosterona, mas a infertilidade é uma certeza. Já para a mulher 46XY com disgenésia, a abordagem inclui reposição de estrogênio e o ponto mais crítico de todos, a remoção daquelas gônadas em fita, por causa do risco altíssimo de virar câncer.
Saber a resposta certa na prova é só metade da batalha. A outra metade é saber exatamente por que as erradas estão erradas. É isso que faz a diferença. Então, vamos desmascarar os distratores. A alternativa B joga uma isca tentadora, né? Ela diz que homens 46XX poderiam ser férteis. Será mesmo? Nada disso. Totalmente incorreto. O SRY dá o pontapé inicial para formar o testículo. Ok, mas produzir espermatozoides é um processo muito mais complexo, que depende de um monte de outros genes do cromossomo Y, como os da região AZF. Como esses genes não estão ali, a infertilidade, infelizmente, é a regra. A alternativa C vai por outro caminho e afirma que mulheres 46XY desenvolvem ovários com ócitos e tudo mais. Também está errado. Pensa comigo. Sem o SRY funcional, não tem testículo. Mas o genótipo XY sozinho também não consegue formar ovários normais. O que se forma então? Aquelas gônadas em fita, que são só um tecido fibroso sem função nenhuma. Vamos para a alternativa D. Essa aqui associa homens 46XX com alta estatura e deficiência mental. Opa, erro clássico de confusão. Isso é uma pegadinha. Alta estatura é uma característica bem típica da síndrome de Klinefelter, que tem o cariótipo 47XXY. Já os homens 46XX geralmente têm uma estatura normal ou até um pouquinho abaixo da média. E para fechar, a alternativa E, que faz uma salada e mistura mulheres 46XY com a síndrome de Turner. Completamente errado. As características da síndrome de Turner, como a baixa estatura, são a assinatura do cariótipo 45X. As mulheres 46XY com digenesia gonadal têm estatura normal. São condições genéticas totalmente distintas. E chegamos ao fim da nossa análise. Agora é hora de consolidar tudo com os pontos mais importantes e uma dica final para levar para a prova. Então, vamos lá, os pontos-chave. Primeiro, a translocação do SRY é a principal causa de homens 46XX. Segundo, esses homens são inférteis porque faltam outros genes do cromossomo Y. Terceiro, mulheres 46XY sem SRY funcional têm gônadas em fita e a cirurgia para retirar é vital pelo risco de câncer. E por último, a regra de ouro: não confunda os achados do homem 46XX com os da síndrome de Klinefelter. E aqui fica a dica de prova, o ponto crucial, para tatuar na mente. O SRY determina o testículo, mas ele não determina a fertilidade. Para isso, precisa do pacote completo, do resto todo do cromossomo Y. Com essa ideia bem clara, esse quebra-cabeça genético fica bem mais fácil de resolver.